cadastro ali que você vai colocar os seus dados e nós vamos entrar em contato com vocês. É uma alegria para nós recebê-los aqui. Ao final do culto, você devolve essa fichinha ali, lá no balcão de informações, e retira um presente. Tem um presente para a sua vida. Não saia sem retirar esse presente. Nós queremos abençoar a sua vida, amém? As crianças também eu queria liberar para o seu culto, até 13 anos, né? Nós temos um ministério infantil aqui ao fundo. Você pode levar o seu filho, a sua filha, né? À minha esquerda aqui ao fundo, nós temos também o fraldário, né? Para você que tem criança de colo. E você também que nos visita, não conhece ainda, nós temos os voluntários que estão de crachá, né? Normalmente eles estão de camisa escura. Você pode, tiver alguma dúvida, você pode procurá-los também, amém? Glória a Deus. Também queria saudar os irmãos que nos assistem pela internet, né? É uma honra também receber vocês de forma online. Glória a Deus, amém? Hoje é um dia também, né? Nós celebramos a ceia do Senhor. Então, ao final, né, da palavra, nós teremos o momento de celebrar a ceia do Senhor e será um tempo maravilhoso. Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1. Essa carta, o apóstolo Paulo, né, os teólogos falam que essa é a carta mais importante do Novo Testamento. Aqui Paulo descreve o Evangelho, né, ele é resumido em uma carta, né, e aqui nós vemos, né, o reverendo Hernando Dias Lopes diz que o livro de Romanos é o pico do Himalaia, né, da revelação divina. Então, é uma carta abençoada que você precisa ler, reler, né? E aqui você vai ver o Evangelho de Cristo resumido, né, na carta de Paulo aos Romanos. Então, eu convido os irmãos a se deleitarem na Escritura, lendo a carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 12, verso 1, eu vou ler na NAA, pessoal da mídia lá, se quiser colocar. Você me acompanha também, né? Se você não tiver a Bíblia aí na sua mão, você pode acompanhar pelo telão. Diz assim, Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, amém? Feche seus olhos, vamos orar mais um pouco. Senhor Jesus, nós oramos agora para que o Senhor esclareça nas nossas mentes, Senhor, aquilo que o Senhor deseja falar. Pai, nós sentimos a sua presença aqui, o Senhor está aqui, certamente o Senhor está aqui, o Senhor caminha em nosso meio, nós temos essa convicção, ainda que os nossos olhos físicos não vejam, mas os nossos olhos espirituais estão sentindo, vendo, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo aqui. Nós te rendemos graça, rendemos todo louvor, toda a nossa adoração, Senhor. Que o Senhor seja exaltado nesse lugar. Pai, fala conosco através da sua palavra agora. Nós oramos e declaramos, Senhor Jesus, que os nossos ouvidos, que a nossa mente, que o nosso coração agora está sensível a receber daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nós oramos e declaramos isso. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda ação contrária, Senhor Jesus, que tenta tirar nossa atenção agora, Pai. Que os seus anjos estejam em cada porta desse lugar, nos guardando, protegendo, Pai, para que nós possamos ser alimentados espiritualmente. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, toda ação contrária à Tua vontade aqui, Pai. Para a glória do Senhor oramos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. No Antigo Testamento, a adoração ela era centralizada, né, no altar. Você vai ver no livro do Antigo Testamento, nos livros do Antigo Testamento, né,
que os sacrifícios eram oferecidos a Deus de uma forma de adorá-lo, ou de uma forma de remir, ou tentar esconder o pecado do povo. Quando nós olhamos a palavra sacrifício, no contexto, daquele contexto onde Paulo estava escrevendo aos Romanos, nós percebemos que Paulo estava falando, e usando figuras de linguagem lá do templo, lá da antiga aliança, e ele usava usava exemplos, que se usavam, que os judeus conheciam bem. Ele estava tentando trazer, e aqui quando nós lemos aqui, que ele fala, no texto, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, ele estava tentando trazer à memória, à mente daqueles judeus que viviam lá em Roma, ou daqueles convertidos ao cristianismo, os gentios de Roma. Ele estava tentando trazer a eles uma imagem da qual eles já tinham vivido, ou já sabiam, que era a imagem judaica dos sacrifícios do templo, das oferendas lá, que eram colocadas lá. Mas Paulo traz uma outra visão com relação a ser sacrifício, ao se sacrificar. Na maior parte, essas ofertas de animais e de cereais eram ofertadas pelos pecados do povo. Eram símbolos que apontavam para o grande sacrifício que seria realizado na cruz. Por isso nós olhamos e vemos, que todos aqueles sacrifícios que eram feitos lá na velha aliança eram uma figura daquele sacrifício maior que viria, que era o sacrifício perfeito de Jesus Cristo pelos nossos pecados. E quando Paulo fala aqui aos romanos, que eles deveriam agora, oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo, talvez na cabeça do judeu poderia, puxa, mas sacrifício vivo? Sacrifício geralmente é morto, O animal era entregue morto, ali, sacrificado, queimado. Mas Paulo estava tentando trazer para aquele povo uma nova concepção do que seria um sacrifício aceitável ao Senhor. E hoje, nós vamos falar sobre isso. O apóstolo Paulo convoca um novo tipo de sacrifício. Um sacrifício vivo de nossos corpos. Devemos dar a Deus, não nossos cereais ou não nossos animais, mas a nós mesmos. Quando Paulo fala que peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, ele está falando, ei, agora eu quero que vocês não precisam mais oferecer animais, cereais, vocês precisam se oferecer de uma forma voluntária ao Senhor. E é isso que o Senhor espera hoje de nós, amém? Sacrifício vivo é uma maneira de ampliar a ideia da metáfora para apresentar uma vida de sacrifício como uma experiência contínua. O sacrifício vivo significa eu, a cada dia da minha vida, tenho me sacrificado, vou me sacrificar, pelo Senhor. E a Bíblia diz que esse sacrifício diário, vivo, santo, agradável, ele deve ser, o nosso culto ao Senhor. Significa que quando eu me entrego ao Senhor em sacrifício, quando eu me dou para o Senhor, quando eu me santifico, o Senhor está sendo cultuado por essa minha atitude. E é isso que Paulo estava falando aos Romanos. Do capítulo 1 ao capítulo 11, o livro de Romanos mostra aquilo que Deus fez por nós. Então, se você ler o capítulo 1 ao capítulo 11, vai falar sobre a justificação, vai falar sobre o que o Senhor fez, vai falar sobre o que Deus fez por nós. Do capítulo 12 ao capítulo 16, o livro de Romanos vai falar o que nós devemos fazer em troca, ou em favor daquilo que Deus fez por nossas vidas. O Senhor, como nós entendemos e vemos, o Senhor, nos tirou, nos deu uma nova vida, amém? Você crê nisso? Você crê que você foi remido, resgatado pelo Senhor? Semana passada nós falamos sobre isso, amém? Quem lembra da palavra semana passada? Nós falamos sobre isso, sobre ser redimido,
sobre ser tirado do império das trevas, o Senhor fez isso por nós. Em contrapartida, o que nós oferecemos ao Senhor? E a minha pergunta é hoje, em nome do que você faz os seus maiores sacrifícios? Em nome do que? Pelo que são os seus maiores sacrifícios? Porque, irmão, onde há sacrifício, há um Deus sendo adorado. Onde há sacrifício humano, há um Deus sendo adorado. Eu não estou falando de sacrifício humano, de se entregar alguém morto, não. Mas o sacrifício, né, da minha vida, das minhas atitudes. Talvez você possa estar pensando, puxa, eu me sacrifico pelo meu sonho, eu me sacrifico pelo meu trabalho. Talvez o Deus do trabalho está sendo exaltado por isso na sua vida. Eu me sacrifico, né, por algo, né, que eu tenho buscado, por um sonho. E nós precisamos refletir sobre isso, irmãos. Porque aonde há um sacrifício, há um Deus sendo exaltado, e nem sempre é o Deus que nós cremos. E eu quero falar sobre sacrifícios que agradam a Deus. Porque, irmãos, existem sacrifícios que agradam ao Senhor. Um exemplo, sua família. Se sacrificar, lutar pela sua família, pelo seu casamento. São sacrifícios, né? São lutas que valem a pena lutar. Amém? Você crê nisso? Você crê que você lutar pelo seu casamento vale a pena? Você crê que Deus se agrada quando você luta pelo seu casamento? Quando você luta, né, pela aliança que você tem com o seu cônjuge e com Deus? Isso agrada a Deus. Sua família, seus filhos, né, lutar pelos seus filhos, se sacrificar por eles, né, ensinar o caminho, mostrar, se sacrificar fisicamente, né, ou, no caso financeiramente, para o futuro dos seus filhos. Você acha que isso não agrada a Deus? Agrada a Deus. Sua família é o legado, né? Você vai aprender isso na conferência, né, Construindo o Legado. Existem sacrifícios, né, que agradam ao Senhor, e nós vamos falar sobre isso. Mas a minha pergunta é: qual o seu nível de compromisso com Jesus? Porque, irmãos, nós podemos viver uma vida descompromissada com Cristo, uma vida, né, onde eu busco a Cristo a hora que eu quero, eu busco o Senhor quando eu preciso, eu busco, né, quando as coisas estão ruins, né, porque normalmente é assim, a gente busca quando as coisas estão ruins. A minha pergunta é: qual o seu nível de compromisso com Jesus? Você sabia que tem pessoas que estão na igreja há muitos anos, mas não tem nenhum tipo de compromisso com Jesus? Estão sendo, né, como nós falamos no verbo, né, mais antigo e tudo mais, estão esquentando cadeira, né, há anos na igreja, mas nunca tiveram compromisso com Jesus. Jesus deseja ter compromisso. Hoje eu estava na Alcance Pinhais, escutando o pastor Fábio Coelho, pela manhã, ele estava falando exatamente sobre isso. Ter compromisso com Jesus, aliança com Ele. E ele falou sobre a mesa, né? Se sentar à mesa com Cristo. E ele falou algo assim que abriu minha mente. Para um judeu, a mesa é algo assim que a gente não tem noção de quão importante é a mesa para um judeu. E diz que o judeu, ele só leva à mesa aquelas pessoas, né, que ele deseja se relacionar, que ele deseja ter amizade, que ele deseja ter aliança. Quando nós vemos Jesus nos convidando à mesa, e hoje Jesus está nos convidando à mesa, amém? Aqui, nós estamos aqui, ó, há uma mesa preparada para nós ceiarmos com Ele, né? Jesus nos chamou a essa mesa, né, porque Jesus quer ter um compromisso conosco. Agora, a minha pergunta para nós é: o que nós, né, pensamos com relação a isso? Jesus deseja ter compromisso, irmãos, com seus irmãos. Amém? Você crê nisso? Nós vamos falar agora sobre sacrifícios que agradam a Deus.
né? Abra comigo lá a primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 13, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Amém? Achou, irmão? Amém ou misericórdia? 1 Pedro fica antes de 2 Pedro. Fica mais fácil, né? 1 Pedro capítulo 2, nós vamos ler o versículo 4 e 5. Diz assim: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que o apóstolo Pedro está falando aqui é que existem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Existem sacrifícios espirituais que eu e você fazemos que agradam ao Senhor. E nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos, num tempo rápido, porque hoje nós temos a ceia. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais são esses sacrifícios? Eu listei alguns. No qual a palavra diz, que existem sacrifícios espirituais que agradam ao Senhor. Talvez você esteja praticando, talvez não esteja. Mas sabe, irmãos, a Bíblia nos chama a sempre refletir. O chamado de Deus para o homem é: examine-se o homem a si mesmo. Às vezes, deixa eu abrir um parênteses, às vezes a gente fica pensando o que as pessoas vão pensar ou vão falar, sobre minhas atitudes, os meus arrependimentos, o meu se prostrar ao Senhor. Mas a Bíblia nos chama a examinarmos a nós mesmos. Não é para o vizinho me examinar, não é para mim examinar o vizinho, porque assim, tem gente que é assim, quer examinar o vizinho. Mas a Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo. Hoje nós vamos falar sobre isso. A ceia é isso, Há um chamado para que eu me avalie, há um chamado para que você se avalie. Com certeza, irmãos, todos nós precisamos crescer, Às vezes a gente acha: puxa, o pastor está num nível. Não estou, irmãos. Nós estamos, hoje Deus deu a graça para mim poder compartilhar algo para você. Mas assim, a mesma graça do Senhor que está sobre a sua vida precisa estar na minha também. O mesmo favor de Deus que está em você precisa estar em mim também, Para Deus não há acepção de pessoas. Amém? Então, assim, que essa palavra hoje possa entrar no seu coração, um entendimento que, puxa, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Mas a Bíblia fala: homem, examine-se a si mesmo. Homem, avalie-se a você. Não é o teu vizinho, não é o seu cônjuge, não é o seu filho, não é o seu pai, Você precisa de um encontro com Jesus individual, assim como eu também preciso. Amo meus filhos, doutrino eles, mas assim, eles vão tomar a decisão deles com relação a Jesus. Por mais que eu, faça, oriente, mostre, faça eles, ler a palavra, buscar de Deus, esse encontro, ele é individual. Jesus não tem netos, Jesus tem filhos, Não é meu filho vai ser filho de Jesus, não, ele filho de Deus. Ele precisa buscar, a filiação em Deus. Amém? Voltando para o texto, a Bíblia fala, que existem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. E o primeiro, eu queria falar, está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto
dos lábios que confessam o seu nome. Primeiro sacrifício que eu e você precisamos fazer para agradar ao Senhor são sacrifícios de louvor. Porque a Bíblia diz aqui, o escritor de Hebreus fala, né, que aquele que tem Jesus, aquele que, né, que é de Jesus, ele frutifica com seus lábios louvor a Jesus. Por isso o texto diz, né, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre. Perceba que a Bíblia não fala algumas vezes. Perceba que a Bíblia não fala de vez em quando. Perceba que a Bíblia não diz uma hora ou outra. Não. O que a Bíblia fala aqui, aqueles que têm Jesus no coração, aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus, oferecem sempre sacrifício de louvor a Jesus. Por quê? Porque o texto diz, porque é um fruto que está nos nossos lábios. Quer saber se alguém anda com Jesus ou não? O que sai dos seus lábios? O que está saindo dos seus lábios? Quais são as palavras que estão sendo proferidas da sua boca? E digo mais, irmãos, hoje pelo tempo, né, da internet, não é só da boca, é dos dedos, né? O que está sendo teclado, o que está sendo visto. Quais são os frutos que os seus lábios têm produzido? Os sacrifícios de louvor, ou de ações de graça, como algumas versões dizem, são uma resposta à salvação. Todo aquele que é salvo, ele, na sua ação de graça, ele responde com louvor ao Senhor. Amém? Você está entendendo? Você crê nisso? Né? O pastor não está falando besteira não, né? Todo aquele que é salvo, que tem essa convicção, os seus frutos dos seus lábios louvam o Senhor. O que o Senhor espera de nós são sacrifícios de louvor, são expressões de louvor a Ele. Irmão, e não é você só cantar aqui, irmão, não é só abrir, levantar os braços e cantar, mas é viver uma vida contínua de adoração ao Senhor. Porque adoração, irmãos, o Ronaldo, nosso líder de louvor aqui, pode falar, adoração não é só aquilo que a gente canta, é uma expressão, uma das expressões de adoração é cantar, é louvar ao Senhor, né, com a expressão dos nossos lábios e tudo mais, mas é aquilo que a gente vive. O meu adorar ao Senhor, o meu declarar, né, a minha ação de graça ao Senhor, né, está no meu estilo de vida, como eu vivo, como eu adoro o Senhor. Porque, irmão, se fosse assim, né, a maioria dos cantores, maioria não, não é a maioria, a minoria, dos cantores gospel nunca se desviaria, porque cantam o tempo todo, né? Mas o que o Senhor espera de nós é uma vida de devoção e de louvor a Ele. Por isso, às vezes a gente, né, nos perguntam, a gente vê perguntas assim, porque o crente ele gosta de perguntar coisas que ele já sabe a resposta. Pastor, eu posso escutar música que é do mundo? Uma definição, irmão, toda música é do mundo. Não existe música de Marte, de Júpiter, ainda não existe, né, Ronaldo? Só se alguém for para lá. Mas assim, pastor, eu posso escutar? O que eu costumo falar para pessoas assim, né, que perguntam, se pode escutar música do mundo? Irmão, o que a música hoje, dita do mundo, ela lhe oferece? Vamos lá. Ou bebedeira, ou pornografia, ou, como diz, sofrência, é só adjetivos ruins, né? Não é verdade? Só adjetivos ruins, só coisas que não te edificam, só coisas que não vão te fazer bem.
emocionalmente. Quer ver o exemplo, cara? E a música, ela tem esse contexto, ela tem essa pegada. Ela molda as suas emoções, não é verdade? Quem era do mundo aqui, quando teve uma decepção amorosa e começou a escutar aquele sertanejo, ficou mais na deprê ainda, não é verdade? Não fica? Fica, porque é só desgraça. Então, irmãos, a música, ela tem ela muda as nossas emoções, ela tem esse poder de mudar as nossas emoções. Por isso, né, a gente fala, puxa, você vai entrar nessa linha, né, de escutar algo que não lhe edifica? A resposta está ali. O apóstolo Paulo fala, né, posso todas as coisas no Senhor, tudo me convém. Posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Tem coisas que não são para nós, irmãos. Tem coisas que não são para as nossas vidas. Eu vou falar para você, antes de me converter, eu gostava de um rock pesado. Tinha o cabelo comprido, era baterista, né? Edifica a minha vida. Depois eu ia ver as letras, porque eu nem sabia as letras das músicas, né? Você escuta em inglês, né? A Natália é professora de inglês, mas ela entende. Mas você escutava umas músicas em inglês, nossa, legal. Quando você vê a tradução, misericórdia, irmão. Era só besteira. E sabe, agora, aquele que está em Cristo, ele busca as coisas de Cristo. Não é verdade? Aquele que está, né, no Senhor, ele quer estar mais no Senhor. Por isso que aquele que ama o Senhor, que está no Senhor, ele não, sabe, ele quer escutar músicas, ele quer escutar louvores, ele quer escutar coisas que edificam e que louvam o Senhor. Por isso, né, o Senhor fala aqui, a palavra de Deus fala, né, que o fruto dos lábios que confessam o seu nome são sacrifícios de louvor, expressão de louvor. E esse é um sacrifício espiritual que agrada a Deus. Amém? Você está entendendo? O sacrifício apresentado, ele não é algo externo, e sim interno. Interno. E o sacrifício de louvor, ele não tem a intenção de gerar algo, mas ele tem a intenção de dar uma resposta ao Senhor, de falar, Senhor, eu sou grato, né, por aquilo que você fez. Por isso, irmão, para um crente que tem certeza da salvação, né, o sacrifício de louvor está nos seus lábios. Porque, né, ontem eu escutei uma frase que o Evangelho, e eles usaram, né, na DNA lá na Alcance Pinhais, eles falam assim, que o discipulado, né, ou apresentar Jesus para o próximo, ele é como um mendigo avisando outro mendigo que achou o pão. Você entendeu? Você achou algo precioso, que é o seu alimento. Você achou algo que vai saciar a sua vida de uma forma sobrenatural. O que você faz? Você vai multiplicar, vai dar essa informação para outras pessoas. E sabe, o evangelizar, o mostrar Jesus é exatamente isso. Nós achamos algo precioso. Amém? Você crê nisso? Que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar aquilo que Jesus fez por você, irmão. Qual resposta você dá a isso? Como não ser grato, como não louvar, não agradecer, como não expressar, né, um sacrifício de louvor dos meus lábios com relação àquilo que eu recebi, não sendo merecedor de nada.
Uma coisa é você trabalhar e receber o seu salário no final do mês. É justo, você trabalhou o mês inteiro, recebe o seu salário. Outra coisa, irmão, é receber algo que você não fez esforço nenhum, que você não tinha nenhum jeito de receber isso, que você não tinha condição nenhuma. Foi o que Jesus fez pela minha vida, pela sua vida. Por isso, irmão, por isso que o sacrifício de louvor precisa ser algo, uma frutificação dos nossos lábios, por aquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Amém? E esse é, o sacrifício que agrada a Deus. Outro sacrifício que agrada a Deus, lá em Salmo 141. Salmo 141, verso 1. O salmista fala assim: Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz quando Te invoco. Suba à Tua presença minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina, em outras versões como sacrifício da tarde. São sacrifícios de clamor e oração. Deixa eu falar algo mais uma vez para os irmãos. Não há na vida cristã, como você desassociar oração e clamor. Não há como você tirar, daquele que se diz cristão, a oração. Todo crente, todo aquele que confessa Jesus, todo aquele que ama Jesus, ora. E talvez o pastor está sendo pesado. Todo aquele que ama Jesus, fala com Jesus. Eu já dei esse exemplo aqui, você ama alguém, você é correspondido por esse alguém, mas você não fala com esse alguém. Você acha que esse relacionamento dura? Responda para mim, não, não dura. Muitas pessoas querem se relacionar com Jesus, mas não oram, não falam com Jesus. E o salmista aqui está falando, que a minha oração suba, como um incenso, ou suba, com o erguer das minhas mãos, como um sacrifício da tarde. Esse é um sacrifício que agrada a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo instruindo Timóteo diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. E só um parênteses aqui, irmãos. Deus nos chamou para orar por todos. Não é só para aquele que você ama e gosta. A nossa oração é para todos, irmão. Puxa, pastor, é difícil? Você tem que orar por aqueles que te fazem mal, por aqueles que te prejudicaram. Você precisa orar, porque a Bíblia fala em favor de todas as pessoas. Continuando, orem em favor dos reis, orem, dos reis e de todos que exercem a autoridade. Pastor, eu preciso orar pelo governo? Precisa orar pelo governo, para que vivamos uma vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Olhe lá o que o texto diz: isto é bom e aceitável, outras versões dizem agradável, diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que a Bíblia diz? Isso é bom e agradável diante de Deus, um sacrifício que agrada ao Senhor. Oração, clamor. A minha pergunta é para nós, e você não precisa responder para mim: você tem se sacrificado nessa área? Esse é um sacrifício que tem agradado ao Senhor na sua vida? Oração, clamor, como diz o texto, oração por todos. Como está a sua oração? Como você tem buscado ao Senhor? Como está seu tempo de relacionamento com o Senhor? Como está seu tempo, de falar com Deus?
Eu quero trazer essa reflexão para os irmãos. A Bíblia nos chama a refletir, como eu disse. A Bíblia nos chama a ter, a se examinar. Spurgeon, ele fala algo que eu queria que você prestasse atenção. Ele diz assim: oração e o louvor são os remos por meio dos quais um homem pode fazer um barco navegar nas águas profundas do conhecimento de Cristo. Oração e o louvor são os remos por meio dos quais um homem pode fazer um barco navegar nas águas profundas do conhecimento de Cristo. Duas coisas, irmãos, que nós falamos agora: oração e louvor. Quer ter mais revelação do Senhor? Oração e louvor. Quer ter mais conhecimento de Deus? Oração e louvor. Quer ter relacionamento com o Senhor? Oração e louvor. Sabe, a Bíblia diz que tudo que Deus vai fazer na terra, Ele vai comunicar aos seus profetas. Como que Ele comunica aos seus profetas? Quem é profeta do Senhor aqui? Amém? Né? Através de oração. Oração e clamor. Pastor, eu quero, quero buscar Deus, quero ter tempo com Deus, quero ter intimidade com Deus. Tranca a porta do seu quarto, dobra seu joelho, ora, e lá o Senhor te escuta. Abra a tua Bíblia, leia a palavra, e ali você escuta o Senhor. É assim que funciona. Não tem como desassociar. Oração, devocional, leitura da palavra. Quer crescer com Deus? Oração, e tempo na palavra. São características, irmão, que todo crente precisa ter. A gente está falando de algo básico na nossa caminhada, básico na nossa vida, oração e louvor, oração em busca pelo Senhor, oração e clamor, oração e palavra. Não tem como desassociar. Sacrifícios que agradam a Deus é uma vida de oração. A gente tem visto aí, nós vemos agora aí na faculdade, nos Estados Unidos, Asbury, isso, tem a Nath ali que sabe de inglês. E lá, vocês perceberam, começou um culto lá, e agora acho que já terminou, mas ele durou não sei quantos dias o culto. 2 semanas ininterruptas de culto. Sabe, às vezes a gente quer que o avivamento venha e varra a terra, mas sabe, o avivamento, ele primeiro precisa começar no nosso quarto, nosso tempo com Deus, nossa busca com o Senhor, em oração. A gente quer que o bairro do Guarituba seja tomado um grande avivamento. Eu creio que virá um grande avivamento aqui, amém? Você crê nisso? Mas ele precisa começar primeiro em nós, dentro de nós, nas nossas vidas, na mudança do nosso caráter, na nossa santidade, no nosso relacionamento com Deus, com as pessoas. Quando começar a tomar conta, tomou conta em nós, começa a tomar conta dos nossos familiares, começa a tomar conta dos nossos vizinhos, começa a tomar conta do bairro, começa a tomar conta da cidade. É assim que funciona, irmãos. Agora, nós falamos de avivamento, falamos de que Deus venha varrer, mas nós não oramos, não buscamos a Deus. Não nos sacrificamos, irmão. O sacrifício tem a ver com algo de entrega, sabe? É entregar algo. Sacrificar é entregar algo, é se doar por algo. Sacrifício de clamor e oração é exatamente isso. Sabe, às vezes pergunto, pastor, você ora? Eu oro. Você gosta de orar? Tem vezes que eu não quero orar, a minha carne não quer orar. Sendo sincero, se você gosta e ama orar toda hora, glória a Deus por você. Eu tenho meus momentos que eu não quero orar, mas o que entra nesse caso? Eu sou governado não pela minha carne,
eu sou governado pelo Espírito Santo. E às vezes eu tenho que falar: aquieta-te, carne, aquieta-te, alma, aquieta-te, porque eu não sou governado, né, pela carne, eu sou governado pelo Espírito Santo. E isso é um sacrifício, irmão. Puxa, né? Às vezes a gente faz o culto, né, faz um momento de oração. Tivemos agora há poucos dias aqui uma semana de oração. Às vezes eu falo para a Dani, eu não quero ir, mas Leandro, você é o pastor. Tem que ir. Vença a carne. Sai, vou. E sabe, foram dias assim que Deus revelou coisas para mim que eu nunca tinha, ouvido da voz do Senhor. Mas é matar a carne, é fazer um esforço, é andar mais uma milha. É você dizer: não, eu não sou dominado pela carne, eu não sou dominado pelas circunstâncias, eu não sou dominado pelo esse mundo que rege as coisas, não, eu sou dominado pelo Espírito Santo de Deus, e é por Ele que eu me movo. Amém? Terceiro, sacrifícios de corações quebrantados. Salmo 51:16 diz assim: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu te ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Qual sacrifício você pode dar ao Senhor? Sacrifício de coração quebrantado. E sabe o que é coração quebrantado? É um coração que não está endurecido. Porque a gente fala: coração quebrantado é me quebrantar, né, me chorar, lançar no chão. Mas sabe, isso é a forma visível de um coração quebrantado. Mas o coração quebrantado é um coração que não é endurecido. É um coração onde o Senhor pode entrar, onde Ele tem acesso, onde Ele pode, né, mudar e mexer. Agora, tem muito crente que tem o coração endurecido. Tem muito crente que recebe uma repreensão do Senhor através da palavra de um irmão e, puxa, acabou para ele, abandona Jesus. Coração endurecido, onde está sendo pregado aquilo que precisa fazer, onde a palavra fala, a palavra mostra, mas aquilo já virou uma pedra. E ali, né, como nós vemos ali a igreja, né, no livro de Apocalipse, que diz que o Senhor não entra naquele coração, Ele está do lado de fora. Por quê? Porque colocaram Jesus do lado de fora. Um coração endurecido. O que o Senhor espera de nós? Um coração quebrantado na presença dEle, um coração acessível a Ele, onde Ele pode acessar, onde Ele pode mexer, onde Ele pode mudar, onde Ele tem liberdade. E é o que o salmista está falando. O salmista fala que o Senhor não se agrada mais de sacrifícios, de holocausto, de animais. Não, o sacrifício que agrada ao Senhor hoje é um espírito quebrantado, um coração quebrantado. Esse Deus não despreza. E a minha pergunta é: seu coração, o Senhor tem acesso ao seu coração? Sabe? E aqui eu quero fazer, né, uma didática bem rápida. Não vou nem chamar ninguém aqui, mas eu quero que você analise. Faça uma análise de você. Se um irmão, porque diz a palavra, né, se você pisar na bola, o irmão, né, pode te repreender. A palavra de Deus diz: se o irmão te repreende através da palavra, como você recebe isso? Porque tem pessoas que se fecham mais ainda. Tem pessoas que não aceitam. Se o irmão falou: ô irmão, chega aqui,
eu vi isso na sua vida. É bíblico, a Bíblia diz para fazer isso. Como você recebe essa repreensão? Que Deus usa um irmão, alguém, para falar, né, algo que você precisa mudar. Se você recebe, puxa, Deus está usando a sua vida, realmente eu preciso mudar, ou, né, não quero mais saber dessa igreja, não quero mais saber desse irmão, vira a cara para ele. Aí você já tem uma noção como é seu coração, se ele é endurecido, ou se ele é acessível pelo Senhor. Sabe, eu já recebi algumas repreensões, irmão. Eu sou discípulo do pastor Milton. O pastor Milton, ele tem aquela cara de brabo, e ele é brabo mesmo. Não é só a cara dele. E ele já me repreendeu algumas vezes, irmão, algumas vezes. E uma vez, né, estava eu e a Daiane entrando no gabinete dele e tal, e ele, sabe, me descascou lá. Você tem que mudar isso, aquilo, tal. Porque não tem meias palavras com o Milton, né? O Milton, tem uma qualidade que ele tem, que ele não fica rodeando, sabe? Ele fala real, fala, ó, é aqui. Né? E eu admiro homens de Deus, né, que são assim. Puxa, eu fiquei na hora, falei, eu não volto mais aqui. Eu saí, fechei a porta, assim. Mas na hora que eu fechei a porta, o Espírito Santo, sabe, começou a trabalhar no meu coração. O quanto eu já fui moldado, forjado, não só pela vida dele, pastor Valdomiro, pastora Shirley, né, que muitas vezes também já trabalharam na minha vida, né, outros irmãos que também já trabalharam na minha vida. E o Espírito Santo me levou a falar assim, o quanto, né, você já foi edificado através da vida dele. E depois eu pensei, puxa, sabe, ele tem razão mesmo. Ele tem razão. Irmão, Deus repreende e disciplina quem Ele ama. Deus repreende e disciplina quem Ele ama. Se você é repreendido e disciplinado, né, pelo Senhor, qual é a coisa boa disso? É que Deus te ama. Amém? Você crê nisso? Né? Deus ama você. E por Ele te amar, Ele vai te repreender. Hoje, mais uma vez, voltando para o Fábio Coelho, ele falou sobre isso. E ele falou assim, você que é pai. Quem é pai aqui? Pai, mãe, né? Você já sabe bem o que é repreender e amar, né? Porque você faz isso com o seu filho. Você disciplina, você repreende, mas não porque você não gosta, pelo contrário. Porque você ama, e por amar, você educa. Porque quem não é educado, o filho que não é educado, não é amado. E sabe, você não educar, alguém vai educar. O mundo vai educar. O mundo vai forjar. E o mundo forja do jeito que ele quer. E você sabe que o mundo forja. Então, irmão, irmã, né? Fica a dica. Então, um sacrifício que agrada a Deus, corações quebrantados. E o último, para encerrar, está lá em Filipenses capítulo 4, verso 15. Filipenses capítulo 4, verso 15 diz assim: E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto somente vocês. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus
tudo aquilo que vocês precisam. Sacrifício de generosidade. Quer agradar ao Senhor? Seja generoso. O que Paulo está instruindo, está falando, né? Que ele estava viajando nas suas viagens missionárias e tal, e a igreja, né, supriu a Paulo. E ele diz aqui que ele está suprido, né, porque ele recebeu aquilo que a igreja deu para ele. E é que aquilo que a igreja proporcionou a ele, ele diz aqui, foi uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Sabe, irmãos, um sacrifício que agrada a Deus é ser generoso. É ser generoso. Sabe, é ser generoso com a obra de Deus. É ser generoso, né, com pessoas, com vidas. É você abençoar vidas. É você ser um instrumento de Deus para pessoas. Sabe, irmãos, tem pessoas que são extremamente generosas. E sabe, pessoas generosas, irmãos, sempre Deus derrama graça sobre pessoas assim. É incrível. Sabe, a gente vê pessoas, sabe, que são extremamente generosas, que o Senhor os abençoa mais e mais. Por quê? Porque estão, sabe, fazendo sacrifício que agrada a Deus. Ser generoso, irmãos, é algo que agrada ao Senhor. Deus nos chamou a sermos generosos. E aqui eu quero concluir dizendo: tudo que Deus colocou na sua mão é para um propósito. Você sabia disso? Né? Deus não é um Deus de dar somente porque Ele quer dar. Não, Ele é Deus, Ele dá por propósito. Nós somos guiados e nós andamos por propósito. Por isso é tão importante orar para saber qual é o seu propósito. Por isso é tão importante se conectar a Deus. Por isso é buscar o Senhor, né, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque Deus, tudo que Ele faz nas nossas vidas é para um propósito. Se Deus te colocou numa posição hoje, né, que você pode abençoar, é porque Ele espera que você seja, né, um abençoador. Deus espera de nós generosidade, como eu falei. Um mendigo que achou pão, o que ele faz? Ele vai chamar outro mendigo, vai falar a notícia para o mendigo. Por quê? Porque ele vai mostrar onde tem, que ele vai ser um canal de bênção. É incrível, irmãos, como o princípio da frutificação, né, o princípio do semear, na verdade, ele é certeiro. Tudo que você semear, você colhe. Sabe, eu e a Daiane, certa vez, nós sempre fazemos isso, irmãos. Eu sempre, todo lugar, toda igreja que eu vou, irmãos, eu oferto. Toda igreja. Toda igreja. Já fui em igreja adventista, uma vez fui convidado, nós fomos convidados. Tenho muitas discordâncias com relação à doutrina, mas eu oferto. Por quê? Porque é um princípio. É princípio. Sabe? É semear. Sabe? Abençoar irmãos. Puxa, é um princípio. A minha pergunta é: qual foi a última vez que você foi generoso com alguém? Generosidade. Essa cultura de ser generoso com pessoas. Puxa, irmão, ó, senti de Deus aqui. Uma oferta para você aqui. Às vezes você é a resposta de Deus para a vida daquela pessoa. Às vezes você é um combustível da fé daquela pessoa, sabia? Quantas vezes, irmãos, Deus já nos falou e a gente, puxa, não, Senhor, não é de Deus. Sabe, o diabo sempre faz isso, né? Não é de Deus. Não, você ofertar para alguém, você abençoar alguém, você ofertar na obra, você, né, dizimar. Não, isso não é de Deus, isso é coisa da tua cabeça. Você acha mesmo que é coisa da sua cabeça? Ser generoso, irmãos, é uma oferta que agrada, um sacrifício que Deus aceita. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos fazer
celebrar, cantar uma canção. Há uma canção, né, das antigas, mais antigas vão conhecer, do Anderson Bonfim, onde ele diz assim: não te darei algo que não me custe. Eu não te darei algo que não me custe. Não te darei algo sem valor. Nosso Deus é o Criador do universo. Nosso Deus criou todas as coisas, galáxias, sistemas solares, sistema solar, planetas. Criou coisas, irmãos, gigantescas. Mas o texto diz aqui, quando nós lemos, que Ele não despreza o coração quebrantado. Que da sua majestade, do seu, trono, quando um coração se quebranta na sua presença, a visão que eu tenho é que o Senhor lá de cima, Ele olha e fala: olha, lá em Piraquara um povo está se quebrantando, e Ele se abaixa, e Ele diz, a palavra que isso chega, como uma oferta às suas narinas. Que Deus possa achar nesse lugar corações quebrantados. Que Deus possa achar sacrifícios de louvores nos nossos lábios. Que Deus possa achar nas nossas vidas um sacrifício de clamor e oração. E que Deus possa achar também sacrifícios de generosidade. Vai ser ministrada uma canção e depois nós vamos orar. Nós vamos ter um tempo de oração rápido. O Espírito Santo vai estar falando ao seu coração, tenho convicção disso. Amém? Se você quiser se ajoelhar, se você quiser se prostrar, se você quiser ficar de pé, quiser vir à frente, quiser andar lá por trás. Sabe, irmãos, nós temos liberdade, porque na casa de Deus há liberdade. Na casa do Senhor, do Pai, há liberdade. Eu queria que você nesse momento tirasse um tempo de oração, tirasse um tempo de busca ao Senhor, enquanto vai ser ministrada essa canção. Vamos fazer isso em nome de Jesus.
essa seja a nossa oração, Jesus. Vamos, declare. Não te daremos, Senhor, algo que nos custe, que não nos custe, Senhor. Sim. Não te darei algo que não me custe. Não te darei algo sem valor. Aleluia. Sim, meu Jesus. Sim, Deus, nós oramos, Senhor. Pai, que esse entendimento, Senhor, venha sobre cada um aqui, Senhor. Oh Deus, nós oramos, Senhor Jesus, como diz a canção, nós não te daremos algo que não nos custe, Senhor. Pai, nós queremos, Pai, como diz a tua palavra, ser um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Oh Deus, nós queremos entregar ao Senhor aquilo que o Senhor merece. Deus, eu oro em nome de Jesus, capacita cada irmão aqui a viver, Senhor Jesus, essa verdade, a viver esse entendimento, Senhor. Oh Deus, capacita-nos a te buscar, Senhor, a se sacrificar, Senhor Jesus, a clamar, Senhor, a orar pelo Senhor. Oh Deus, capacita-nos, Senhor, a sermos generosos, Senhor. Sim, Deus, que a expressão de generosidade venha sobre cada um. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Minha vida, sacrifício. Eu me dou por completo. Minha vida, sacrifício. Eu me dou pra te ter por completo. Minha vida, sacrifício. Aleluia. Aleluia. Irmão, o Senhor falou ao meu coração. Essa semana você pode ser generoso com alguém. Amém? Seja generoso com alguém. Pastor, puxa, não tenho condições de abençoar alguém. Ore por essa pessoa. Faça uma ligação. Mande uma mensagem. Abençoe a vida de alguém. Esse é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Sermos abençoadores. Sermos um instrumento do Senhor para a vida de alguém. Amém? Você recebe essa palavra? Que o Senhor abençoe sua vida. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Deixa eu chamar o pastor Valdomiro. Você pode se assentar.